Marianinho, meu amor, fale-me do seu disco. Por que diabos essa pesquisa? Por que ele chama Selvagem? O que você quer com Olha, isso? tudo começou quando eu fiz o Praia. Tem a última música do Praia é uma canção indígena do Alto Amazonas, de uma tribo que fica entre o Acre e o Peru, chamada Shipibo. É uma canção de ninar. Eu descobri essa canção pesquisando discos do Smithsonian Folkways Records, que é uma empresa americana, não deve ser uma empresa, não sei o que é, se é do governo que paga, dos Estados Unidos, e eles têm música do mundo inteiro de etnografia, tem LPs e tudo disponível para download. E eu fiz uma pesquisa gigante procurando músicas indígenas de ninar pro disco. Tinha esse negócio. E aí me dei conta da quantidade de coisas brasileiras e do mundo inteiro e portuguesas que tem nesse site. E isso ficava na minha cabeça, tipo, eu escutava sempre. E tem essa caixa que o Sesc fez 10 anos atrás com The Best of das pesquisas folclóricas que o Mário de Andrade mandou de São Paulo para o Nordeste e Norte do Brasil em 38. E aí comecei a escutar esse material todo e um belo dia isso virou uma realidade na minha cabeça. Falou, cara, vou fazer um disco com isso, com essas músicas brasileiras e portuguesas. Por que portuguesas? Porque a minha família toda é portuguesa, tem esses laços ancestrais que eu sempre fico buscando de certa forma e isso aproximou. Então eu comecei a escutar essas músicas para fazer esse disco. E primeiro eu procurei as músicas que eu conseguiria cantar. E não vou dizer magicamente porque sou um ateu convicto, por coincidência são canções que vieram da região da minha avó paterna, que é do Nordeste do Brasil, de Pernambuco, muitas raízes na Paraíba, e do norte de Portugal, de onde veio toda a família da minha mãe. E aí virou esse repertório. Tinha algumas canções eu tinha escutado que do sul de Portugal, umas coisas do Rio, também do Rio de Janeiro, mas aí eu falei, não, vai ser só essa coisa do Nordeste, de Norte de Portugal, que tem a ver com a minha biografia ancestral, genética, e tem a ver com o que eu pretendo nesse disco. Então, você é o elo conceitual entre as duas. Sim, o artista é o elo conceitual entre as duas localidades que foram escutadas, e a partir desse elo conceitual biográfico, você, você vê elo é muito boa a palavra, um elo conceitual sociopolítico da coisa, artístico, relacionado à evolução da música brasileira de certa forma. Elas dialogam as duas frentes. As duas frentes se dialogam sim, porque a maioria das coisas que veio de Portugal, do Brasil de música, veio para cá e se misturou com a matriz indígena, a matriz africana. Então tem canções do disco, tipo a última canção do disco, que a gente vai fazer a faixa a faixa daqui a pouco, tem referências dela no Nordeste e no Sul do país, por exemplo. É um romance falando de muita coisa. Agora, de que período estamos falando? Não sei, né, exatamente. As recolhas, como se chama em Portugal, as gravações foram feitas entre 1938 e 1985, do disco inteiro. Então são cantigas que perduraram no século XX, mas quando elas foram assimiladas por esses cantadores eu não tenho a mínima ideia. São cantigas ancestrais. O Pim Martinsian, que gravou o disco, falou, cara, essas músicas elas parecem que fazem parte da gênese da língua portuguesa. Ele é argentino e ele teve essa impressão das músicas, que a gente discutindo o conteúdo delas, não importa, importa que parece uma coisa impregnada na língua. Acho que essa é a grande a grande pano de fundo do disco é esse. Sim. E é curioso, né, agora lembrando de eu ouvindo, porque eu tive um pouco essa impressão. Tirando a música que você canta com sotaque português, que todas elas podiam ser músicas originárias brasileiras, assim, sabe? Sim. Músicas de raízes do Brasil. Só que eu sou brasileiro, então talvez aqui em Portugal também achasse isso. E por que chama Selvagem? Por que chama Selvagem? Estava eu no Japão no ano passado. E aí eu tava numa estação de trem, atrasou os trens e estavam todos os japoneses nessa estação gigante de trem em fila, com a coluna ereta,
de barba feita, ou eles não têm barba, a maioria não usa barba, esperando o trem chegar não sabe quando, e eu era o único cara que estava sentado num lugar que tinha pra... nem estava apoiado numa grade, corcunda, cansado, cabelo desgrenhado, com essa barba mal feita, com essa cara de ocidental, uma roupa de inverno não adequada para os padrões elegantes japoneses. Falei, cara, eu sou um... Pensei, olhando a minha volta, falei, eu sou um completo selvagem aqui. Essas pessoas são muito, muito civilizadas, elegantes, e eu tô aqui corcunda, mal vestido, estranho. E aí me senti esse selvagem completamente. E aí eu fiquei pensando na coisa do selvagem e como essas músicas dessa pesquisa são à margem totalmente dessa tentativa, talvez muito mais brasileira do que portuguesa, de tentar entrar no concerto das nações civilizadas, de embranquecer, de pensar a coisa numa evolução quase... Como é que chama quando a pessoa quer evoluir a raça? Tem isso aí. Gobineau, esse cara francês, que era amigo de Dom Pedro II, falava muito mal das raças brasileiras, e todas as cartas que ele escreveu para o Dom Pedro falando mal da mistura étnica do Brasil serviu de bibliografia para o Adolf Hitler fazer a teoria dele nazista, por exemplo. Social também, né? E aí é selvagem porque é um lugar que não pretende coadunar e dialogar. Não, dialogar vai dialogar sempre, mas não pretende fomentar culturalmente essa coisa da evolução da música brasileira branquinha, que aí, mas tem o samba, né? Aí em Portugal, mas tem o fado. Não, não tem samba, não tem fado. Aqui são outros lugares esquecidos por essa cultura que a gente escuta, essa memória normatizada da música que a gente faz. Então é selvagem porque a civilização não adequou e a civilização acha que é inferior. E a civilização, na verdade, é uma idiota achar tudo isso. Mas ele não é um disco memorialista, então? Não é um disco memorialista, é um disco de resistência dessa memória que de alguma forma chegou no meu ouvido, seja geneticamente ou pelos discos na internet. É uma resistência disso, uma resistência para dizer que existe muito mais lusofonia, muito mais música do que os rádios, a televisão e as coisas mandam você escutar. É isso. Maneiro. É isso, muito obrigado. Vamos aí então.